Momento Mariano, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano. Hoje são 4 de novembro de 2022. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista. Ouvinte, nós celebramos hoje São Carlos Borromeu, bispo de Milão, na Itália. Ele nasceu em Arona, próximo de Milão, 2 de outubro de 1538. O seu pai era conde e a mãe Margarida Médici, da família do Papa Pio IV. Carlos era o segundo filho e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus. Como estudante, deu mostra de sua inteligência e aplicação aos estudos. Aos 21 anos, era doutor em direito canônico, chamado a Roma, foi criado cardeal com apenas 22 anos. Em 7 de dezembro de 1563, foi consagrado bispo na Capela Sistina, no Vaticano. Depois da morte do tio, Papa Pio IV, em 1566, deixou a corte pontifícia para assumir a arquidiocese de Milão, que há cerca de 80 anos não tinha um arcebispo residente e estava numa situação de grande degradação moral e econômica. A formação do clero, mas também o melhoramento das condições de vida dos fiéis, foram temas presentes no ministério de São Carlos. Ele construiu seminários, hospitais e hospícios. Tornou-se um dos maiores bispos da história da igreja. Os bens e os rendimentos familiares ele distribuía entre os pobres da cidade. As suas obras de caridade eram enormes. Quando a peste de 1576 e a fome atingiram Milão e os poderes públicos abandonaram a população, São Carlos, não tendo mais o que dar, foi pedir esmolas para socorrer os pobres e os doentes. Dizem os biógrafos de São Carlos que ele não deixava nunca de ler as Escrituras. Escutava a leitura da Bíblia também durante as refeições, mesmo se estivesse na companhia de algum familiar ou fiel diocesano. Conta-se que quando fazia as refeições sozinho, tinha a Escritura aberta e muitas vezes acontecia de chorar. Carregava consigo sempre nas viagens a Escritura. Quando andava a cavalo, dado o peso dos livros da Bíblia, trazia no bolso o livro dos Salmos. Um dia estava montado a cavalo com seu sobrinho, que ele perguntou como se comportava nos momentos de aridez, desolação e de tristeza. Ele tirou o livrinho dos Salmos do bolso e disse que nos Salmos ele encontrava o conforto para a sua vida. Grande na caridade, doutrina pastoral, mas sobretudo na piedade cristã. No dia 3 de novembro de 1584, com apenas 46 anos, morreu. A população de Milão era de 120 mil habitantes. 17 morreram na peste. Veneza, uma cidade menor, teve 40 mil mortos. Quando perguntaram a São Carlos por que Milão foi poupada de uma perda maior, ele respondeu: não foi por nossa prudência, não pela ciência dos médicos que não conseguiram descobrir as fontes do contágio, muito menos uma cura. Não foi pelo cuidado de quem tem autoridade que normalmente abandonou a cidade, mas foi pela misericórdia de Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.